Olá, queridos, espero que você esteja bem. Continuamos a nossa jornada de leitura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Hoje nós estamos no capítulo 5 e eu creio que você vai gostar muito desse capítulo, porque tem lições tremendas para nós falarmos, para você aprender, para nós pensarmos e para nós orarmos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, crie uma grande expectativa no seu coração, porque vai ser um tempo maravilhoso de leitura. Aproveita, se inscreve no canal, dá um ok, dá um clique lá em gostei e faça o seguinte, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha a palavra com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser muito importante na vida deles e é um serviço que você faz para Deus. Quando a gente ajuda uma pessoa, e a gente vai falar sobre isso no capítulo de hoje, a gente alegra o coração do Senhor. E se tem algo que é importante nós darmos, compartilharmos, dividirmos, algo que realmente é importante, é a palavra de Deus. Então não perca essa oportunidade. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, se inscreva no canal, divulgue esse canal. Eu sei que grandes coisas Deus vai operar através dessas palavras. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, o capítulo 5. E aconteceu que, apertando-o na multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Esses eram barcos de pescadores que tinham pescado muito à noite e nada tinham pescado. Realmente foi um dia improdutivo, mas olha só que coisa bacana e uma lição que a gente tem a aprender. Quem cruzou o caminho deles? É verdade. Jesus cruzou o caminho deles, como cruzou o caminho da viúva de Naim, como cruzou o caminho do cego de Betsaida. E sempre quando a gente entra no caminho de Jesus, quando ele tem a oportunidade de tocar a nossa vida, de ter um encontro conosco, a nossa vida sai transformada. Então eu quero dizer uma coisa para você. Essa palavra vai ao encontro da sua vida. Não é mais uma palavra, é o próprio Jesus se apresentando para você como solução dos seus problemas. Então, meu irmão, creia. Não é só uma leitura, não é mais um vídeo, não é mais um pregador no YouTube. É Jesus falando com você. É Jesus te ensinando. É Jesus dando uma oportunidade de você mudar a tua vida. Então, creia nas palavras que eu estarei lendo daqui para frente. É a palavra de Deus. É o próprio Deus se apresentando. É o próprio Deus querendo tocar. É o próprio Deus mudando a tua sorte. Seguindo, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de pregar, quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, ou no mais profundo do mar, e lança as vossas redes para você pescar. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, vamos lá pescar de novo? E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei essa rede. Aqui nós temos um grande ensinamento para as nossas vidas. Pedro, ele é um pescador experiente, sabia o que estava fazendo. Certamente ele passou muitas outras noites onde ele tentou trabalhar ou pescar e não tinha acontecido nada, ele não conseguiu pescar nada. Era normal, talvez. Ele poderia questionar Jesus e falar: Jesus, olha, eu já pesquei a noite toda, eu sei, desse ofício eu conheço. Mas ao invés disso, ele preferiu acreditar na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, ele lançou as suas redes. Ou seja, na palavra de Jesus, ele acreditou numa possibilidade. Ele confiou numa oportunidade nova, diferente daquela que se apresentou para ele naquela noite, ou talvez tenha se apresentado para ele em muitas outras noites. Eu quero dizer que na nossa vida, da mesma forma, se nós acreditarmos na palavra do Senhor, nós estaremos criando uma nova oportunidade. Está se abrindo uma esperança maior de uma vida que não se baseia apenas naquilo que a gente consegue fazer. E o grande barato disso tudo é nós entendermos que Jesus está do nosso lado e ele fala pra gente: vai, tenta de novo, confia, não fica com medo porque deu errado no passado, não anda segundo as circunstâncias que te impuseram, mas acredita naquilo que eu estou te falando. E a palavra de Deus é o que nos dá
essa possibilidade. Jesus encontrava as pessoas e as suas vidas mudavam. Deixe essa palavra encontrar o teu coração para que a sua vida verdadeiramente mude. Deixe que essa palavra encontre o seu problema, encontre a sua pescaria da noite que não lhe deu peixe nenhum. E ela possa promover para você algo diferente, é o que a gente vai ver daqui para frente. E fazendo assim, eu estou no versículo 6. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão na pescaria. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aqui algo maravilhoso acontece na vida daquele homem que creu na palavra do Senhor. No primeiro momento ele foi acometido de um milagre absurdo. Talvez ele nunca tinha pescado tanto na vida dele. Talvez aquele fato, aquela situação que todos ficaram espantados, porque pescaram tanto que quase os barcos afundaram, as redes se rasgaram. E agora ele está diante de uma nova perspectiva de vida. E Jesus fala para ele: Pedro, fica tranquilo, daqui para frente você vai virar um pescador de homens. Então aquele homem que foi abençoado, ele passa a ser um abençoador. No versículo seguinte, diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo ali e o seguiram. Gente, eram muitos peixes, talvez ele ficaria rico com aquela quantidade de peixe. Mas ele teve um encontro único, um encontro verdadeiro, um encontro de entrega verdadeira com Jesus. A partir daquele momento, ele não quer só ficar com aquilo que Jesus podia dar para ele. Ele prefere andar com Jesus. Amados, muitas vezes nós escolhemos aquilo que Jesus pode fazer, mas a melhor escolha é andar com aquele que faz todas as coisas. Andar não com aquilo que recebemos, mas com aquele que pode proporcionar muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos. Quando Pedro, Tiago e João, ao invés de escolher os peixes que eles pescaram, ele escolheu aquele que possibilitou a pesca, eles fizeram a melhor escolha. E eu quero convidar você a não ficar impactado só com os milagres, com as bênçãos extraordinárias, mas eu quero que você fique tocado pelo poder que há em Jesus Cristo, e por conta dessa experiência você nunca mais largue Jesus e deseje e caminhe com Ele toda a sua vida. Essa é a melhor escolha. Pedro escolheu seguir Jesus Cristo, deixou tudo para trás. Amados, deixe para trás as coisas que dizem respeito à tua vida. Eu não estou dizendo aquelas coisas que são boas, mas dizendo aquelas coisas que têm te prendido, que têm feito com que as portas se fechem. Eu não vou fazer porque eu já fiz isso e deu errado. Eu não vou fazer porque eu estou com medo. Eu vou fazer porque ninguém acredita em mim. Meu irmão, Jesus acredita em você, mas é necessário que você acredite nele. E Ele está te convidando: largue a tua vida, a vida velha, e comece uma vida nova. Uma vida não só que esteja estabelecida nas perspectivas, nas tuas capacidades, nas circunstâncias, mas uma vida que esteja estabelecida em Jesus Cristo, porque ela dá-nos esperança para fazermos muito mais, e foi justamente isso que Pedro fez. Mas é necessário fazer uma escolha. Comece um novo caminho. Vá numa outra direção. Quem roube, não roube mais. Quem mate, não mate mais. Se você está sofrendo por conta do medo, se você está sofrendo por conta de depressão, meu irmão, quero dizer para você que tem um novo caminho, uma nova oportunidade para você. Creia, e você vai ver a glória de Deus. Vamos seguir os nossos textos, porque tem muitas coisas bacanas aqui ainda. O nosso texto, porque tem muita coisa bacana. Repetindo e falando direito, porque às vezes eu gaguejo. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse: mas vai, disse, mostre-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades.
Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Tem uma outra lição maravilhosa de Jesus. Jesus tinha responsabilidade, ele tinha um grande trabalho para fazer. E para que isso acontecesse de forma excelente, de forma produtiva, de forma que fosse impactante para a vida de todo mundo, que realmente as pessoas pudessem ver o que elas deveriam ver, ele tinha que se encher da presença de Deus. E esse era o momento que ele tinha, que ele ia para o deserto, que ele orava, que ele buscava a Deus, que ele conversava, que certamente ele abriu o coração dele, que certamente ele permitia que Deus falasse com ele e enchesse esse coração. Ali era onde ele carregava as suas energias. Jesus era um homem de oração. Nós temos que aprender com Jesus a sermos homens de oração. Nós temos muitas responsabilidades, mas a principal delas é aquela que nos dá capacidade para que nós venhamos cumprir todas as nossas responsabilidades, seja do nosso trabalho, seja da nossa família, seja, Senhor Jesus, dos relacionamentos. Antes de qualquer coisa, busque ao Senhor. Quando nós falamos lá em Mateus 6,6, entra no seu quarto, no seu lugar secreto, que o teu Deus que te ouve no secreto vai te recompensar publicamente. É justamente isso que Jesus fazia. Ele está ensinando para nós o segredo de um relacionamento com Deus. Nós não podemos orar de qualquer jeito, orar em qualquer lugar. Quando eu digo não podemos, eu estou dizendo o seguinte: nós podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos orar em todo tempo, no nosso carro, fazendo comida, enfim. Mas eu estou dizendo que isso não é o ideal. O ideal é que você separe um tempo do teu dia e você ore. Ore, leia a palavra, ore e você chore, você clame, você se derrame na presença do Senhor. Eu não estou falando para você deixar de orar quando você está dirigindo, quando você está cozinhando, quando você está fazendo uma série de coisas. Mas eu estou dizendo para que você tenha diariamente um tempo exclusivo com Deus, como o próprio Jesus tinha. Jesus orava em todo tempo, em todo lugar, por todas as pessoas. Mas ele queria um momento especial. Ele queria um momento que ele pudesse falar e ouvir a Deus. Talvez você não saiba sobre devocional, mas em breve eu quero falar com você sobre esse tema. Mas devocional é um tempo que você separa para ler a Bíblia, para louvar a Deus, para orar. E ele tem que ser um tempo diário, um relacionamento diário com Deus. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Como tem sido o teu tempo de relacionamento com Deus? O teu tempo de oração, o teu tempo de busca. Aqueles minutos importantes que vai te dar energia, que vai te dar capacidade, que vai te dar instrução e discernimento para todo o teu dia e, consequentemente, para toda a tua vida. Um hábito saudável de relacionamento com Deus. Jesus ia para o deserto para orar. Para onde você tem ido orar? Na tua sala, no teu quarto, em qualquer lugar que seja silencioso e que você possa desligar o teu celular, fechar a tua porta e se dedicar exclusivamente para falar com Jesus. Aprenda isso, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Seguindo, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estavam ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse, diz tal blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, que falais em vossos corações? Como é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama com que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Mas antes disso, antes de falar um pouquinho de Levi, eu quero falar uma coisa muito importante para você. É sobre essa passagem. 4 rapazes levaram um homem paralítico para estar com Jesus. Aquele homem certamente não teria a possibilidade de chegar onde Jesus estava. Foi necessário alguém ajudá-lo. Foi necessário alguém se compadecer dele. Foi necessário alguém lutar por ele, se esforçar por ele.
Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus alegrou o coração dele quando viu a fé daqueles homens, quando viu o esforço daqueles homens, quando viu a dedicação daqueles homens a fim de colocar diante dele uma pessoa necessitada. Eu quero dizer para você, esse é teu papel, esse é o teu chamado. Muitos dos seus amigos precisam que você apresente Jesus para ele. Muitos dos seus amigos necessitam ver milagres nas tuas vidas. Então eu quero dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz respeito a você, mas principalmente diz respeito a Deus. A palavra de Deus quer fazer de você um homem segundo o coração de Deus, não só para que você seja beneficiado, para que você enriqueça, para que você prospere, para que você seja feliz e desembaraçado dos seus pecados. Mas a palavra de Deus quer fazer de você uma testemunha, quer fazer de você um pastor, um pregador, um evangelista, um mestre, um homem que sirva o Senhor em todas as áreas, seja no teu trabalho, seja na tua escola. Porque vai ser através da tua vida que as pessoas vão ver Jesus Cristo. E ao verem Jesus Cristo, elas serão curadas, elas serão transformadas, restauradas, como esse paralítico foi. Eu quero te convidar a atentar essa parte desse capítulo, que fala do esforço de homens a fazerem com que outros homens conheçam a Deus. Então esforça-te, tem bom ânimo, vença o mundo, confia no Senhor e através da tua vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Imagine o quanto Deus vai fazer na tua vida. Por isso, meu irmão, não tenha dúvida. Deus te chamou por um propósito. E Ele vai cumprir esse propósito na tua vida. Aqueles homens foram agraciados ao permitir que Jesus visse nele a dedicação. Mas principalmente aquele jovem paralítico, por conta do esforço daqueles homens, foi liberto daquilo que impossibilitava ele de andar. Muitas pessoas estão impossibilitadas de andar porque não conhecem Jesus. Se você conhece Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Se esforça para que através da tua vida as pessoas conheçam Jesus. Isso sim alegra o coração de Deus. Seguindo no versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Realmente a palavra de Jesus era uma palavra poderosa. E ele chama mais um discípulo para andar com ele. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele e à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhe disse, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. E disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes e fazem orações, como também um dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejum, os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola, ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para o cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Pois bem, no versículo 39 eu termino essa passagem. Mas eu quero dizer para vocês, a explicação dessa última parte desses últimos versículos, eu quero fazer para vocês logo em seguida, no próximo episódio de Lucas capítulo 5. Na quinta-feira, eu quero falar sobre essa passagem, esses últimos versículos do capítulo 5. Mas por hoje, por hora, eu quero que você reflita muito sobre o poder da palavra de Deus, sobre a oportunidade que você tem ao ouvi-la de não só receber os milagres, mas de receber principalmente Jesus Cristo. Eu quero também falar sobre a importância de você ser um ajudador de pessoas a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E por fim, a importância da oração. Na semana que vem não, essa semana ainda, no final da semana, entre quinta e sexta-feira, eu quero compartilhar com você a explicação dessas últimas palavras de Jesus no livro de Lucas, capítulo 5. Que Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus alegre o teu coração, a fim de que você seja um instrumento maravilhoso de Deus. A despeito das circunstâncias, creia. A despeito das coisas que você tenha feito no passado e não tenha dado certo, acredite que Deus tem uma nova oportunidade para você. Deus quer restaurar a tua vida e dar uma oportunidade para que as pessoas conheçam a Deus através dela. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode mais fazer nada porque nós erramos muito no passado.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde nós tivemos muitos erros, se nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós haveremos de conhecer muitos acertos. Não porque a vida será mais fácil no sentido das lutas que nós haveríamos de ter, mas pela esperança que nós temos. Pedro teve uma luta grande e fez com que ele não pescasse. Ele teve que pescar novamente. Ele teve que trabalhar novamente. Mas só que dessa vez, ele estava fazendo o seu trabalho. Ele estava fazendo o seu ofício em cima da palavra de Deus. E quando nós vivemos em cima da palavra de Deus, as coisas são diferentes. Que Deus abençoe a tua vida.